Foi um choro do Vasco, invasão de campo, e a torcida do Flamengo também invadiu o gramado para festejar o gol. Nação rubro-negra, vou falar sobre algumas curiosidades do Flamengo. Eu tenho várias. Eu espero que vocês gostem. O primeiro chororô não foi do Botafogo, foi do Vasco da Gama. Foi o tricampeonato do Flamengo em 1944. O jogo era decisivo e o Flamengo tinha um time inferior ao Vasco. Mas tinha isso aqui, ó, camisa, raça, sangue rubro-negro. A história é a seguinte: o Flamengo precisava da vitória para conquistar o tricampeonato. Seria o primeiro da sua história. E naquela época, o tricampeonato, o próprio campeonato, o bicampeonato, mais ainda o tri, era uma coisa espetacular. Era um feito extraordinário, como se fosse hoje ganhar Libertadores, ganhar um Mundial. O que aconteceu? O jogo foi na Gávea e aos 41 minutos o Valido fez um gol de cabeça. Aí eu vou abrir um parênteses. O Argemiro, que era zagueiro do Vasco, na verdade lateral esquerdo do Vasco, reclamou de um possível empurrão, ou que o Valido teria subido nas costas dele para fazer o gol rubro-negro, o gol do tricampeonato, o gol histórico. Eu não estava lá porque eu não era nem nascido, mas com certeza não houve empurrão nenhum. Mas foi um choro do Vasco, invasão de campo, e a torcida do Flamengo também invadiu o gramado para festejar o gol. Naquela época era um futebol muito lúdico, era um futebol muito de amor à camisa. E o Valido fez esse gol aos 41 minutos do segundo tempo de cabeça. Vou abrir outro parênteses. O Valido era um jogador argentino, ele já tinha se aposentado, já tinha pendurado as chuteiras, veterano, e o Flávio Costa, que era o treinador do Flamengo, simplesmente ligou para ele, não sei nem na época se ele tinha telefone ou não, mas enfim, se comunicou com o Valido e disse para o Valido ir para o jogo, porque o Flamengo tinha um ponta-direita, que era a posição do Valido, chamado Jaci, mas que era muito forte, mas o futebol dele deixava muito a desejar, não era um bom jogador. E o Flávio Costa chamou o Valido. O Valido disse para o treinador, Dr. Flávio, na época chamavam de doutor, seu Flávio, eu parei de jogar futebol, o senhor sabe. E, além do mais, eu estou com 39 graus de febre. O Flávio Costa falou, preciso de você e você vai jogar. E o Valido, com amor à camisa, por amor ao vermelho e preto, ao clube de regatas do Flamengo, foi para o jogo. Já tinha parado de atuar, já tinha se aposentado, já tinha pendurado as chuteiras, estava com 39 graus de febre, foi para o jogo e fez esse gol extraordinário. Tem fotos aí do lance em que ele cabeceia para o gol. A foto não é muito clara, porque essa foto é de 1944. Tem foto da filha do Valido, das netas do Valido, enfim, é uma história que ficou marcada em toda a história do Flamengo. Desculpe repetir história, mas foi um fato histórico dentro da história do Flamengo. E assim nós conquistamos o primeiro campeonato. E o Vasco inaugurou o chororô. Mas esse chororô durou durante muitas décadas. Não se fala mais nisso, porque pelo tempo que foi, muita gente já faleceu, acredito que não tenha ninguém vivo ainda daquela época. Se tiver, já na época tinham 1, 2 anos de idade. Então, flamenguistas, rubro-negros, nação,
essa é a história do Clube de Regatas do Flamengo, primeiro tricampeonato 1944, valido jogador argentino, raçudo e que deu o primeiro tricampeonato ao Flamengo. Depois o Flamengo ia conquistar vários. Nação, se vocês gostaram, deem um like, deem aquele joinha, compartilhem, se inscrevam, enfim, prestigiem o nosso canal. E eu vou contar outras histórias aí, que algumas eu não vi, porque nem era nascido, como essa do tricampeonato, e outras que eu participei. E só para registrar, o estádio da Gávea, ele recebeu em torno de 20 mil torcedores, a maioria, evidentemente, do Flamengo. Saudações!